dia, meus irmãos. Hoje é quarta-feira e nós estamos dando continuidade ao Falando de Coisas Boas dessa semana. Nós estamos meditando sobre os segredos da juventude espiritual. O texto é Hebreus capítulo 12, do versículo 12 em diante, e hoje eu queria chamar a sua atenção para o versículo de número 15, que diz o seguinte: atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Nós estamos falando sobre como manter a nossa juventude espiritual, já que nós não conseguimos manter o nosso corpo jovem para sempre, é possível que nós mantenhamos o nosso espírito jovem para sempre. Minha segunda dica para você, na segunda-feira nós falamos sobre paz e santificação, mas a minha segunda dica para você que deseja manter a sua vida espiritual sempre jovem, é você fazer uma faxina diária no seu coração. O autor de Hebreus nos chama a atenção para que nós não deixemos que nenhuma raiz de amargura possa brotar no nosso coração. A raiz é própria das árvores e leva para elas todos os nutrientes que ela necessita. Quando uma raiz é doente, a árvore é fraca e é doente também. Mas nós temos raízes espirituais. A Bíblia nos diz que nós devemos fazer uma faxina diária no nosso coração para não permitir que a amargura ela possa adentrar a nossa vida e ela possa destruir a nossa vida espiritual. Ele chama a atenção dizendo o seguinte, que nós devemos atentar diligentemente. Atentar diligentemente é estar vigilante em todos os momentos da nossa vida, para que nós não permitamos que a amargura ela possa brotar dentro de nós e ela possa nos levar a uma derrocada espiritual. Se você deseja manter a sua juventude espiritual, a Bíblia diz que você deve ser vigilante para não se separar da graça de Deus. A graça é o combustível, a graça é a água que alimenta as nossas vidas. Que as nossas raízes elas possam ser profundas e sempre entrando em contato com as águas de Deus. O autor de Hebreus chama a nossa atenção para que nós não deixemos que as raízes de amarguras brotem. O primeiro passo é vigiar o que está brotando na nossa vida, porque se brota, perturba. Ele diz que as raízes de amargura não brotem e perturbem vocês. E o terceiro estágio é contaminem outras pessoas. Quando nós permitimos que no nosso coração a amargura brote contra irmãos, contra amigos, contra chefes, contra pessoas que estão perto de nós, elas trazem perturbação para a nossa vida. Nós já não achamos lugar, nós somos tomados pela justiça própria, e a justiça própria, diz a Bíblia, é como um trapo de imundícia. Aí a Bíblia diz que depois dela brotar e ela perturbar, ela contamina. Interessante como nós transmitimos só aquilo que nós temos. Interessante como nós não conseguimos dissociar a nossa experiência pessoal e ver os fatos com clareza. Mas quase sempre quando nós temos uma raiz de amargura no nosso coração, nós contaminamos outros perto de nós. O nosso desânimo desanima outros. A nossa insatisfação gera insatisfação em outros. A nossa tristeza gera tristeza em outros. Vigie o seu coração, para que a raiz de amargura ela não brote no seu coração, ela não te perturbe e assim você não contamine outros. Que você seja sempre vigilante, que você seja sempre diligente e que você possa sempre ser renovado no seu espírito, ter juventude espiritual em todos os momentos da sua vida. Esse foi o Falando de Coisas Boas dessa quarta-feira, falando sobre como manter a nossa juventude espiritual. Um abraço para você, para sua família e para sua casa. E sexta-feira estamos de volta aqui no nosso Falando de Coisas Boas. Deus te abençoe.